Deus, a presença dEle é poderosa nesse lugar. Gostaria de fazer menção aqui, os convidados da missionária Jaqueline de Brasília, que Deus abençoe vocês, também da irmã Cláudia, todos, Deus abençoe vocês por estar aqui. Também a nossa líder de jovem lá da Vila Rica, da igreja do pastor Cristiano, com toda a sua família, que Deus abençoe. Pastor Cristiano, por gentileza, se aproxime. Nós vamos ouvir a palavra de Deus e vamos orar para que Deus possa continuar usando o pastor Cristiano nesta noite. Glória a Deus. Sim. As crianças aqui da sede, irmãos, somente as crianças da sede, a tia Neide está convidando a todas a ir ali à salinha. Eles vão estar ali no ensaio, as crianças da sede, devido a uma atividade que vai ser feita no próximo final de semana. Então, somente as crianças abaixo de 10 anos aqui da sede, de 5 a 10, é de 5 mesmo? É de 5, né? De 0 a 10, as crianças aqui da sede, as mamães podem conduzir ali, que a tia Neide vai estar cuidando, vai estar fazendo um trabalho ali, enquanto nós estaremos aqui sendo cheios da palavra de Deus. Quantos querem receber mais de Deus aqui nesta noite? Nós vamos orar pelo pastor Robson, ele não passou bem, e avisou o irmão Estevo, e nós vamos estar orando para que Deus continue recuperando a saúde do cérebro dele. Levanta a sua mão ao céu. Pai, nós estamos na Tua presença, Te louvamos por mais essa oportunidade que o Senhor Deus nos está dando, de estarmos reunidos para adorar e louvar o Teu nome. Pai, toma, Senhor, a primazia desse culto como já tem tomado. Ó Deus, como instrumento vivo em Tuas mãos, usa o Teu Filho mais uma vez e nos dê, Senhor Deus, o privilégio e a oportunidade de ouvir a Tua voz de forma poderosa. Faça-nos sentirmos mais a Tua presença, no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou feliz em poder retornar e estar nesse templo tão bonito, juntamente com essa juventude especial que Deus tem levantado nesse estado para fazer sempre com que a sua vida seja um referencial. Quero agradecer a Deus, pastor Silmar, na pessoa do pastor Leandro, pela oportunidade que me foi concedida de estar aqui nesse momento tão especial da igreja com os jovens. Que Deus possa recompensá-los. Muito obrigado pela confiança, não nos conhecendo e nos dando esta grande bênção de estar com vocês. Bom, Tássio, sua família, que o Senhor lhes recompense grandemente pela recepção, pelo carinho que Deus tem concedido através da sua vida para conosco. Que o Senhor possa honrá-lo cada dia mais. Irmã Maria Guiar, sua família que está presente, Deus abençoe pelo carinho de estar conosco desta oportunidade. Queridos, nós estamos com o nosso coração bastante jubiloso por tudo quanto Deus já tem reservado para com o seu povo através da sua palavra, e eu tenho certeza que o Senhor Jesus estará falando mais uma vez conosco através do seu Espírito Santo. Jesus disse em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Então somos dependentes da sua graça e da sua bondade. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 16, versículo 19. Como estamos em um congresso em que a temática é escatológica, então vamos estar falando sobre a eternidade. Logo após o arrebatamento da igreja, após o tribunal de Cristo, depois da igreja experimentar a alegria das bodas, passar por todos quantos os pontos determinantes das profecias, o povo que aqui permanecer após o arrebatamento, suportar a grande tribulação na primeira fase, na segunda fase, 3 anos e meio mais 3 anos e meio, e na segunda fase, então, a grande perseguição terrível sobre os cristãos,
a volta poderosa do Senhor Jesus, de uma forma tão gloriosa, e todo o drama da eternidade que se sucede. Também você vai perceber que desse contexto todo da escatologia, a Bíblia diz que haverá coisas terríveis que sucederão na terra, tragédias, terremotos, aflições, dores, angústia, a morte sairá da terra, e haverá horrores, e o coração dos homens tementes, eles tentarão de uma forma ou outra correr para escapar de tudo isso, mas não haverá como. Bem sabemos que tudo isso há de acontecer e se manifestar após o arrebatamento da igreja, coisas sobrenaturais hão de se revelar. Mas quando você lê o texto em Lucas 16, nós vamos falar sobre um ambiente na eternidade após a morte. Então leia comigo, por gentileza, capítulo 16 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no versículo de número 19. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse a Abraão: meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora ele é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém? Pode assentar adorando a Deus. Quando a morte chega, como será o seu futuro na eternidade? Ou quando a morte chegar, como será o seu futuro na eternidade? Veja bem que nós temos também uma parábola de Jesus, e esta parábola que aqui lemos nos fala sobre o rico e Lázaro. O nome de Lázaro traz para nós uma tradução muito importante. Eu achei riquíssima a informação do significado do nome de Lázaro. Deus é o meu socorro, ou Deus é o meu ajudador. Repita comigo: Deus é o meu socorro, Deus é o meu ajudador. Então, quando olhamos para o texto logo e vemos o significado do nome de Lázaro, percebemos um paradoxo na vida deste homem que aqui tem a sua visão plenamente revelada para nós. Outra informação especial que temos que entender, que de todas as parábolas de Jesus, esta é a única que está contida somente em Lucas, e que também leva o nome do personagem chamado Lázaro. Em nenhuma outra parábola você vai ter essa informação dos personagens com seus nomes que estão sendo revelados. Apenas
nesta parábola tem o nome do personagem chamado Lázaro. Deus é o meu socorro, Deus é o meu ajudador. Agora veja bem que o relato de rico e Lázaro, ou Lázaro e o rico, trazem para nós uma visão de uma vida aparentemente maravilhosa na vida de um homem, e uma vida de tragédias, de infortúnios, de tristeza e sofrimento na vida de outro. Então veja bem que aqui nós temos o contraste de duas vidas, a história do rico e a história de Lázaro, miseravelmente pobre e terrivelmente enfermo. O seu corpo jazia com chagas da planta dos pés ao alto da sua cabeça. Então a vida de Lázaro não fora uma vida confortável nesta terra, mas a Bíblia nos mostra que mesmo em terrível e severo sofrimento, açoites da vida sobrevieram sobre Lázaro, ele não entregou o seu coração à incredulidade, ou à dúvida, ou o afastamento do seu coração para com Deus. Então veja bem que o texto está nos revelando a vida de um homem que para muitos a parábola não fora somente uma parábola comum que Jesus costumeiramente levava para aplicar lições ao coração dos seus ouvintes, ou comparar, como o próprio texto da expressão parábola do grego traz, comparar lado a lado. Não era bem assim que Jesus queria expressar esse sentimento. Então veja, ao fazer o paralelo, ele revela claramente que ele, de forma tão expressiva, demonstra o seu poder revelador daquilo que havia no coração do homem, no mais profundo do seu ser. Então, quando você tem a vida de um homem rico e de um homem que não tinha nenhum tipo de condições, dizendo isso de dinheiro, riqueza ou influência ou posição, nós já vamos perceber que Jesus queria, dentro da finalidade do texto, expressar para nós um sentimento riquíssimo de lições que temos que extrair da vida destes dois personagens. A terceira informação que nós temos que entender desta parábola é que o rico não tem o seu nome revelado. Era um homem importante, um homem altamente conhecido, de grande influência na sua região, de tal maneira que ele vivia de banquete em banquete, mas o seu nome não é revelado, a saber, o seu nome não tinha interesse nenhum para que Deus deixasse no memorial, para que através dos séculos viesse nessa noite ser dito o seu nome mais uma vez. Então nós temos a experiência, a lição clara, que um coração justo é lembrado, ainda que se passe anos e anos. Se passaram tantos anos e o nome de Lázaro está sendo lembrado como o homem que teve o coração puro diante de Deus. Então veja que a história que aqui é dita, ou como alguns dizem que não é uma parábola, mas uma história verídica que acontecera, e o Senhor estava narrando aos seus ouvintes para revelar o que havia dentro dos seus corações. Aqui nós temos uma ocasião muito clara do seu ministério. Jesus, ele depois de enfrentar de forma tão plena acerca dos questionamentos dos fariseus, dos saduceus, das pessoas que costumeiramente indagavam-lhe acerca da sua doutrina, acerca da sua expressiva mensagem que chegava ao coração das pessoas. E a mensagem de Jesus não era apenas uma palavra dita, era reveladora, porque conforme ele ensinava, as pessoas eram alcançadas pelos milagres. Eles não chegavam apenas para ouvir um sermão do Senhor, eles chegavam para alcançar algo maior, não apenas a libertação, não apenas uma transformação, mas algo que iria dar-lhes um sentimento a qual há muito tempo eles haviam perdido. É muito importante nós entendermos isso. Havia 400 anos de silêncio, como nós conhecemos. Aqui o texto revela para nós que quando Jesus se manifesta
quando João Batista prega, levando a mensagem do arrependimento, Jesus se revela e inaugura o seu ministério. João Batista é preso, os discípulos chegam para João e dizem: olha, tem um aí que está fazendo mais milagres que o Senhor, ajunta mais pessoas do que ti, João. E João disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Esse é aquele que eu vos tenho dito: não sou digno de desatar nem as alparcas do seu pé. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então eles sabiam, e as pessoas reconheceram que Jesus realmente era o enviado de Deus, era o Messias prometido para a humanidade. E é tão lindo nós entendermos isso, porque Paulo escreve em Gálatas 4:4, disse: mas Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, na plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos que se revela biblicamente e se expressa nas revelações das cartas paulinas, fala-se sobre o tempo provavelmente mais adequado para o anúncio do Evangelho, visto que o governo romano estabeleceu as suas bases militares nas estradas que passavam os viajantes e os vendedores, e eram chamadas estradas da paz, onde os centuriões estabeleciam suas guaritas e davam segurança para aqueles que andavam de um lado para o outro, transitando para as cidades com as suas mercadorias. Então, tinha-se também a expressividade acerca da língua, a influência helenística do grande Alexandre o Grande, e nós vemos aqui de forma tão linda que a língua da época expressiva, que era falada de forma tanto comercial como naqueles povos que estavam ajuntados naqueles dias, o koiné, então se facilitou a transmissão do Evangelho, por isso a expressão plenitude dos tempos. Então a grandeza de Cristo se revela pela facilidade de aberturas para ir de um lado para o outro, pregando uma mensagem poderosa. Então, nesse palco de acontecimentos, em uma época de grande conflito religioso e político, em que havia algumas pequenas pessoas que estavam se levantando contra o poderio de Roma, alguns se levantando até mesmo contra os próprios religiosos judeus, o confronto entre si, havia alguns pequenos tumultos naquela região. E aí então Jesus chega neste momento, pregando uma mensagem, e a sua mensagem vinha acompanhada de sinais, como disse nesta manhã, a manifestação do reino, com sinais, prodígios, maravilhas, milagres extraordinários, que os olhos humanos não haviam visto. Antes sim, eles haviam contemplado sinais com os profetas Elias e Eliseu, em que homens foram ressuscitados através do poder da oração. Por isso, quando Jesus entra na pequena cidade de Naim, o texto sagrado diz que no final de todo a manifestação do poder de Deus, o povo assustado levantou a sua voz e disse: um grande profeta se manifestou entre nós. Então, quando eles usam essa expressão, que um grande profeta se manifestou entre nós, eles estavam dizendo: nós estamos vendo sinais mais uma vez em nosso meio. Então os 400 anos de silêncio se romperam, houve a manifestação de Deus, Deus falando para o povo mais uma vez, Deus revelando-se mais uma vez às multidões. Jesus era o porta-voz de Deus, o Messias enviado, o Cordeiro de Deus, imaculado. Ele veio anunciando uma mensagem restauradora. Agora, quando ele se reúne para falar sobre esta parábola do rico e do pobre mendigo chamado Lázaro, a Bíblia diz logo no primeiro versículo desta forma: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. E logo no texto seguinte ele diz o texto: e havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Agora veja bem o contraste: um homem que tinha uma casa abundante, uma casa em que não lhe faltava nada. O pobre Lázaro ficava à porta do mesmo, esperando que as migalhas viessem para que ele pudesse comer, ou, usando uma expressão bem comum, os restos, para que ele pudesse se alimentar.
Mas o texto nos mostra que aquilo que Deus quer nos ensinar revela a preciosidade do seu poder. Então, passou-se poucos dias, não sabemos qual foi o tempo, Lázaro veio a morrer, desfavorecido de valores humanos. Escute, olhe para cá com atenção. Lázaro veio a morrer desfalecido ou desprovido de valores humanos. Não tinha família, não tinha amigos, ou seja, os seus amigos eram os cães que vinham lamber-lhe as chagas. Então esses eram os seus amigos mais chegados. Os amigos anteriores da sua vida comum, do passado, antes da doença, todos se afastaram, todos o abandonaram, todos o deixaram. Então Lázaro não tinha mais uma vida social, não tinha mais uma vida familiar. Ele foi abandonado para morrer de qualquer maneira. Enquanto ele estava nesse estado, aprove o Senhor o recolher. E a visão é muito linda, olhe para cá com atenção. A visão da morte de Lázaro é extraordinária, porque o texto diz que Lázaro morre e Deus envia do céu anjos que vêm lhe receber e o conduzir a um lugar de repouso, de descanso, na eternidade, no ambiente que a nossa mente não pode materializar a imagem de uma forma real. Nós podemos assim tentar imaginar como é, mas nunca vamos saber por hora como é este lugar. Mas é um lugar glorioso, e a Bíblia diz que ele vai e está junto a Abraão, o pai da fé, e está junto ao lado de Abraão. Ele estava com a sua cabeça ao lado de Abraão, repousando, descansando, desfrutando de uma glória que aqui desta vida ele nunca pôde desfrutar. Eu não sei se você está entendendo o início desse texto. A Bíblia está dizendo que um homem que na vida terrena perdera tudo, perdeu os amigos socialmente, perdeu a família totalmente, não tinha nenhum tipo de vida para desfrutar, não tinha influência, não tinha amizades, não tinha conceito, não tinha dinheiro, não tinha casa, não tinha refúgio, não tinha nada mais. Na sua morte, Deus envia anjos para o buscar. E aqui está o grande segredo deste texto: Deus envia anjos para o levar para o repouso eterno. Oh, louvado seja Deus. Veja bem, queridos, aqui o texto está dizendo que Lázaro, ele é recompensado na morte. O homem que outrora vivia desprezado, ele tem a atenção de um Deus que está no céu. Eu vou repetir: o homem que está desprezado da terra, ele tem a atenção de um Deus que está nos céus. Eu sei que alguém está aqui esta noite e está chamando a atenção de Deus. Eu posso perceber que o olhar de Deus está perscrutando alguém que está aqui neste santuário. Eu sei claramente que o olhar de Deus está conhecendo aqueles que temem o seu nome e clama por ele. Eu tenho certeza que Deus está tocando a vida de moços e moças para poderem ter este grande privilégio de serem assistidos pelo Todo-Poderoso. Veja que o texto do Salmo 40 revela a alegria de Deus para com seu servo. O Salmo de número 40, no versículo 1, diz assim a Bíblia. O salmista abre o coração e diz: esperei com paciência no Senhor. Aí o texto diz: ele se inclinou para mim. Escute, olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: Deus está assistindo tudo o que acontece na sua história. Davi estava passando a maior crise existencial que se podia imaginar, e a Bíblia diz que Deus dá a ele uma visão do céu aberto. Escute, só tem visão do céu aberto quem tem comunhão com Deus. E Davi diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou. Para se inclinar, ele levanta do seu trono e olha para a condição de Davi. Eu não sei se você percebeu o que Deus está dizendo. Deus se levanta para ver o que estava acontecendo com seu servo. Oh, isso é maravilhoso, isso é lindo.
Você pode observar um outro texto muito importante, para mim um dos mais profundos da Bíblia Sagrada, em Atos dos Apóstolos, quando a Bíblia diz que Estevão estava sendo confrontado, ou ele confrontava aqueles judaizantes. De repente, aqueles homens investem contra ele terrivelmente, batem sobre a sua cabeça, espancam seu corpo, esmurram a sua face, humilham, escarram sobre ele, e ele jogado no chão. Ele estava prestes a romper esta vida terrena. Então ele abre o coração e diz: ó Pai, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. Na tua mão eu entrego o meu espírito. Escute, a Bíblia diz que quando ele abre os seus olhos, ele vê os céus abertos. Inaramaia sorocominaragacia. Quando ele abre os seus olhos, ele contempla o céu aberto, e o Senhor que estava de pé, com os braços abertos, lhe aguardando. Levante as tuas mãos para o céu desta noite. Deus está dizendo que Ele assiste aqueles que nele esperam. Deus assiste aqueles que nele esperam. Isso é maravilhoso o que Deus está falando. Mas aqui o texto disse que ele morre. Diga comigo: o mendigo Lázaro morreu, mas os anjos vieram e o levaram para um lugar de descanso, de repouso, para que ele pudesse aguardar a primeira ressurreição, porque a ressurreição está em duas partes também na eternidade. A primeira ressurreição para a salvação, que é esta ressurreição do arrebatamento, em que todos que foram mortos no decorrer de toda a história da humanidade em Cristo, que serviram a Deus piedosamente, eles ouvirão a larida, a voz do arcanjo, a trombeta de Deus, e os corpos que estavam ali naqueles ambientes da eternidade, naqueles locais que não podemos imaginar, fundiram-se com a matéria, nos mares, nas ruas ou nos montes, aonde quer que fossem colocados os corpos dos santos. Naquele dia a matéria vai devolver de novo, mais uma vez, agora não aquele corpo maltratado, machucado, mas um corpo glorioso, como ele é, seremos. E os que estão vivos ouvirão no mesmo instante, não depois nem antes, no mesmo instante, no abrir e fechar de olhos, os corpos também serão transformados e encontrarão o Senhor nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Agora perceba que estes inquilinos da eternidade se levantaram e foram para uma glória com um corpo maravilhoso. E este homem chamado Lázaro, ele está no mesmo lugar de glória, aguardando este momento, como a igreja está aguardando aqui essa noite. Agora perceba que algo glorioso tem que se revelar. Ele morre, vai para o descanso. Também não temos o tempo, não temos o dia, não temos quando aconteceu, mas a Bíblia diz que o homem rico também vem a morrer. Veja o que o texto diz, a partir do versículo de número 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. A divisão do texto está com ponto e vírgula. Então não sabemos qual é o tempo que foi aqui para o rico também morrer. Mas o que a Bíblia nos dá de informação é que Lázaro morre e logo o rico também vem a morrer. Tem uma diferença. Agora veja que isso aqui é muito sério. E é isso que nós devemos entender acerca da eternidade. Romanos 14:12 diz que, portanto, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: é entre você e Deus. Não é pai apresentando você para Deus, não é mãe apresentando você para Deus, não é filho apresentando pais para Deus, é entre você e Deus, é pessoal, é individual. E isso não há como nós esquecermos e deixarmos passar de lado. O acerto entre o homem e Deus é peculiar e pessoal. Você tem que estar se relacionando com Deus agora, para que a eternidade te encontre e você esteja pronto para ter uma vida com Deus de eternidade a eternidade. Agora nós temos que compreender esse ponto tão lindo. A Bíblia diz que o rico morre, e a morte dele não teve a manifestação dos anjos de Deus para o levar para um lugar de descanso.
A Bíblia não fala nada, apenas diz que ele morre, e logo na sequência, o estado em que ele chega e o lugar em que ele se encontra. Agora vamos analisar aqui. O homem morre. As carpideiras contratadas pela família vão gritando para o seu velório. Lázaro não teve um cortejo. Lázaro foi abandonado. Mesmo na sua morte ele não teve glória humana nenhuma, mas na eternidade ele teve a presença de Deus que estava ali assistindo. O rico, com toda a sua pompa, a sua glória, teve um cortejo para o levar até o sepulcro. As carpideiras vinham gritando, arrancando os cabelos e batendo no peito. Os amigos que eram das festas disseram: acabou a nossa festança, porque não tem mais quem vai pagar para nós, agora partiu. Então os interesseiros ficaram só de longe vendo o cortejo ir embora. Disseram: foi o nosso grande amigo, era uma boa pessoa, porque dava tudo para nós. Enfim, é desta forma que a sociedade trata quem tem dinheiro, que tem boas aparentes amizades e que leva a vida de qualquer jeito. Morreu? Acabou. Perdeu dinheiro? Não tem mais amigos. Isto é uma vida comum. Agora, quando a Bíblia diz que ele morre e vai ser sepultado, no versículo 23 o texto diz: e no Hades ergueu os olhos e viu o pai Abraão, ou seja, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Agora nós vamos entender aqui alguns pontos muito importantes do texto, que a primeira lição que eu aprendo aqui, dentro desta visão, em que o homem chega no ambiente da eternidade, de profunda tristeza, de profunda amargura, de profunda dor, o texto está dizendo que ele viu, estando em tormentos, Lázaro no seio de Abraão. E a Bíblia diz que ele, e clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e venha saciar a sede que eu estou tendo. Refresque a minha língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Veja bem, ele clama, ele roga ao pai Abraão para que mande Lázaro molhar a ponta do dedo e refrescar a sua língua. Agora vamos voltar um pouquinho para nós fazermos aqui uma harmonia no que Deus está dizendo. Primeiro, a primeira lição que nós temos que entender no texto, quando esse homem chega num ambiente de tormento, um ambiente que o texto diz em Mateus que é pranto e ranger de dentes. É muito importante você compreender, é onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. É uma eternidade que não há misericórdia. É um lugar em que há um esquecimento completo daquilo que você fez aqui nesta terra, que lá não há como se desculpar mais. Então veja, a primeira lição que aprendemos é que quando esse homem abre os seus olhos no inferno, ele não tem mais nenhum tipo de sentimento acerca da presença de Deus. Ele está vazio, em tormentos. Ele não tem o Espírito Santo para o confortar. No inferno não há presença de Deus. No inferno não há presença do Espírito Santo para acalentar, para tirar a dor, a aflição, a angústia. Apenas tormento de eternidade a eternidade. O estado deste homem rico é um estado de terror, de angústia. Ele grita, ele clama e diz: eu estou atormentado e também tenho muita sede. Peça para que Lázaro venha e molhe a ponta do seu dedo e refresque a minha língua pelo menos. Veja bem, esse homem mesmo no inferno, ele não abandonou o seu orgulho, queria continuar dando ordens ao mendigo. Então o orgulho é algo que vai com o homem também para dentro de um ambiente de eternidades de sofrimento. Isso não se aparta do homem nem na eternidade. O orgulho, a arrogância, a soberba acompanha a natureza pecaminosa do homem até o seu último estágio, no lugar em que ninguém quer ir quando compreende as Escrituras Sagradas. Por isso a Bíblia está dizendo para nós nesta noite que nós devemos entender que os destinos desses dois homens foram diferentes, tudo por causa do coração que se voltava a Deus e um coração que se afastou de Deus. Quem entendeu, diga amém. Agora aqui está o segredo. Ele perdeu a presença, ele não tinha mais a graça de Deus, ele não sentia mais o Espírito Santo,
Ele não sentia mais a alegria do céu. Aquele homem estava, mesmo na terra, pecando, vivendo uma vida cheia de luxúria. Ele ainda pensava em Deus em algum momento. Ele ainda sentia alguma alegria quando se falava sobre a sua religiosidade e o seu grande Deus. Mas quando ele morre em seus delitos e pecados, tudo isso fica para trás. E agora é um lugar de tormento, de sofrimento, de angústia, de aflição, de eternidade, eternidade. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: 1000 anos. Diga mais forte: 1000 anos. Vezes 1000, vezes 1000, vezes 1000, vezes 1000, vezes 1000, vezes 1000, não tem fim. De eternidade a eternidade, sofrimento, tristeza, angústia, dor. E a primeira coisa que esse homem descobre é o vazio, é a não existência da presença de Deus sobre ele. Ele perdeu tudo, perdeu na vida a presença e adquiriu fortunas e riquezas, mas na eternidade agora estava em tormentos. Veja bem que o Deus está dizendo aqui é que a sua vida na terra obteve grandes honrarias, mas na eternidade ele foi desonrado completamente. Não havia honra para o coração desse homem. É por isso que o texto está dizendo que é necessário você honrar a Deus nesta vida para ser honrado na eternidade. Glorificar a Deus nesta vida para no céu você continuar dando glória ao nome do Senhor, louvando ao Senhor nesta terra, para que no céu você continue fazendo parte do grande coral que vai adorar o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Levante as tuas mãos para o céu por um minuto nesta noite e adore o nome do Senhor. Deus está nos convidando a uma vida de experiência diária com Ele, nos voltarmos a Ele para celebrar o seu bom nome. Nada nesta terra, nada nesta vida pode substituir a presença de um Deus todo-poderoso. Ainda que a riqueza, ainda que as influências desta vida venham tentar sufocar a bendita presença do Espírito Santo, quem tem a promessa não vai se confundir, não vai viver uma má influência, vai experimentar o relacionamento com Deus diariamente. É isso que Lázaro experimentou. Mesmo no sofrimento terreno, o seu coração estava com Deus. Ele acreditava que ali ele sofria, mas ele teria um lugar de descanso com Deus. Aleluia. Agora perceba, a segunda coisa que nós vamos entender no texto é que este homem rico, que havia perdido tudo aquilo que ele imaginava que um dia ele poderia ter, ele descobriu, dentro desse contexto, que viver a solidão na eternidade é algo devastador, porque essa solidão revela que ele está distante de tudo quanto Deus estabeleceu. E depois ele vai descobrir a segunda coisa importante, de que ele perdeu a oportunidade de ser um homem que estava dando testemunho acerca do seu Deus. E logo ele olha para a situação e pede para que Abraão envie Lázaro para os seus irmãos, para a sua família, para avisar os seus irmãos do sofrimento que ele estava passando, da angústia que ele estava experimentando, do tormento que assolava a sua alma. Ele diz: mas pai Abraão, Abraão respondendo para ele: meu filho, quem está aqui não pode passar para aí. Lázaro não pode passar para aí onde você está, é impossível, há um grande abismo entre vocês e nós. Mas então mande que Lázaro volte e avise meus irmãos, minha família, minha casa, minha descendência, eles estão perdidos. A Bíblia diz que ele descobre que ele perdeu a oportunidade de servir a Deus como um homem que testificava das grandezas do Senhor. E agora é impossível isso. Abraão disse: olha, eles têm os profetas e Moisés, que eles os ouçam. Mas pai Abraão, tenha misericórdia, envia Lázaro lá, envia ele, porque se ele voltar eles vão acreditar. Aí Abraão responde para ele: é impossível, não há como o morto voltar a ter vida. É que eles venham ouvir os profetas, ele tem ali profetas, homens para que preguem a palavra para ele. Agora veja bem, o texto está dizendo que ele descobriu que o lugar em que ele estava era impossível retornar, não havia mais volta. É por isso que Deus está dizendo em Hebreus 9:27 que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não se tem retorno, não se tem segunda chance.
ele descobriu no inferno que não há misericórdia naquele lugar. Não há segunda oportunidade. Não tem como voltar mais atrás. Não, nós vamos para um lugar que é chamado intermediário, o sono da alma, como algumas denominações pregam. Não tem lugar intermediário, não tem lugar para você dormir um sono da alma. Ali tem céu e inferno, lugar de tormento e lugar de gozo de eternidade e eternidade, lugar de satisfação eterna e lugar de tormento eterno. Não existe outro ambiente, não existe purgatório para expurgar os pecados ou purificar o homem com um determinado tempo de estágio. Não há 8 fases e lugares para que você esteja nos estágios do inferno, como dizem os budistas. Não, ali é um lugar único, terrível, assolador, devastador, atormentador, que não produz nenhum tipo de satisfação ou alegria. É lugar em que há ranger de dentes, há sofrimento, há choro permanente, onde o bicho não morre, como disse, o fogo não se apaga. Então perceba que é um ambiente na eternidade terrível. E para você que está salvo com o seu nome no livro da vida, você tem que se esforçar o máximo que você puder para não ter o seu nome riscado no livro e herdar este lugar de eternidade com Deus e não um lugar de tormento sem Deus. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: a eternidade com Deus é para aqueles que temem o Senhor, temem vida e alcançam honra após a sua morte. Então aqui nós temos esses 2 pontos principais. O terceiro ponto que você tem que aprender com este texto é que lá no inferno, aquele homem vai entender que ele poderia ser melhor. A sua vida vai passar diante dos seus olhos como se fosse um memorial permanente. É como se você estivesse rebobinando, voltando, retrocedendo as imagens da sua história. É você acessando os arquivos de memória e voltando um após o outro. Isso repetidas vezes. Diga comigo: a restauração da consciência. Naquele lugar, toda a sua consciência será restaurada. É aquilo que perdemos no paraíso, no jardim. Não temos mais a capacidade total do nosso cérebro. E quando retornarmos lá, quando estivermos na eternidade, tudo o que aconteceu do nascimento até o ato da sua morte, tudo vai voltar na sua mente. É como os antigos pregadores diziam, é como uma tela de cinema que passa na sua frente. Tudo aquilo que você fez, é isso mesmo que estou dizendo. É a consciência plena, feitos, palavras, pensamentos, atos, ações, tudo que se foi feito, tudo que foi pensado, tudo que se viu, tudo que se ouviu, tudo vai estar passando diante dos seus olhos, momento a momento. Um tempo a tempo, de eternidade a eternidade, você reprisando tudo aquilo que você fez de mal ou fez de bom, e que te levou para o lugar de uma eternidade severa. Agora veja que ele descobriu que nesse lugar não há como você alcançar de Deus perdão. Escute, na eternidade sem Deus, o homem rico descobriu que o perdão foi embora e não há como restaurá-lo mais, porque ele perdeu a oportunidade em vida, porque em vida você é perdoado, você recomeça. É o poder da resiliência. Eu vou recomeçar a minha vida de novo. Eu errei aqui, me levanto e vou começar mais uma vez. Mas na eternidade sem Deus não tem segunda chance. Não há como você dizer: ó, me perdoa, eu quero voltar, me manda de volta que eu vou recomeçar. Não há reencarnação como é pregada pelos espíritas. Não tem como fazer isso. Vou voltar e vou me purificar, vou me reencontrar, vou fazer tudo de novo. Não há um reinício, não há um recomeço. Morreu, findou-se, não tem mais oportunidade. Deus está dizendo que em vida você pode voltar a viver com Deus. Então veja bem, esse homem descobriu no inferno que não há outra oportunidade de voltar para Deus. Aqui ele descobre que ele estava condenado definitivamente. Veja como é muito forte isso, como é muito terrível. Ele descobre uma condenação para toda a eternidade. O quarto ponto que vamos aprender sobre a vida deste homem é este. Primeiro, ele descobre no inferno que ele é filho. Diga comigo, filho. Diga mais forte, filho sem
herança. Na primeira fala dele com Abraão, ele diz: meu pai. E Abraão responde: meu filho. Veja bem, Abraão responde para ele: meu filho. Só que a distância entre os dois era um abismo muito grande. Não havia mais a alegria, a satisfação de poder estar ali para cumprir os propósitos, porque ele foi um filho que negou completamente as riquezas que o seu pai queria lhe conceder. Não é a semelhança da parábola do filho pródigo, que o filho estava em casa, desfrutou da glória toda da sua família, pegou a parte dos seus bens, foi embora, gastou tudo e voltou e recebeu a misericórdia. Não é essa a visão. A visão aqui é muito mais terrível do que a visão da vida do pobre filho pródigo. Ele teve como se arrepender. Agora esse homem não. Esse homem está numa eternidade terrivelmente devastadora, sofrendo, amargo da vida, a sua alma totalmente destruída, o seu espírito em tormento, os bichos passando de um lado para o outro, nas órbitas dos seus olhos, andando de corpo de um lado ao outro, ele sentindo as suas carnes se rasgando e não se consumindo, o fogo queimando do alto a baixo, ele sentindo a carne queimando e a carne se reconstruindo. Você pode imaginar essa imagem? É o que a Bíblia diz: o fogo queima e não se consome, a carne está cheia de bichos e eles não comem a sua carne definitivamente. É algo terrível na visão e na imaginação do homem. E aqui a Bíblia diz que ele era um filho sem herança. Ele perdeu a maior de todas as heranças. Não a riqueza do ouro e da prata, não as mansões, não os bons carros, não as joias mais caras do mundo, não tudo aquilo que o homem almeja desta terra. Ele perdeu a salvação da sua alma. Levante as tuas mãos para o céu e diga: o sangue de Jesus. Diga mais forte: o sangue de Jesus me comprou na cruz do Calvário. Então eu tenho acesso à herança. Diga mais forte: eu tenho acesso à herança. Eu tenho acesso à herança. Eu tenho acesso à herança pelo poder do sangue, pelo sacrifício do Calvário, pela alegria da salvação em Jesus. Eu tenho acesso à herança. Oh glória! Diga para a pessoa que está ao seu lado: eu faço parte do testamento do meu pai. Eu não sei se você entendeu. Eu faço parte do testamento do meu pai. Deus está te convidando a ter o seu nome no livro. Quem tem o nome no livro faz parte do testamento do pai, faz parte da herança do pai, vai desfrutar da alegria do céu. Quem pode adorar a Deus nessa noite, glorifica o nome de Jesus. Glorifica o nome de Jesus. Glorifica o nome de Jesus. Ele era um filho que perdera a herança da eternidade. Alguém que está na galeria, alguém que está aqui embaixo, pergunte assim: você ainda tem o seu nome no livro? Pergunte para ele: você ainda tem o seu nome no livro? Veja bem, depois da morte já não tem mais o que se fazer para aqueles que perderam a sua vida em Jesus. Eu estava pregando em uma cruzada no estado do Pará, em uma pequena cidade chamada Castelo de Sonhos. E quando eu pregava naquela cruzada, naquela noite, muitas pessoas vieram para a frente do caminhão aceitando a Jesus. Mas de repente eu vi um senhor que estava lá atrás. Eu disse: Senhor, vem à frente, aceita Jesus. Ele disse: não, hoje não, agora não, outro dia, quem sabe depois. E o Espírito Santo me impulsionou a dizer: olha, Deus está me dizendo que esta é a sua última oportunidade. E quando eu disse que seria a última oportunidade para aquele homem, ele me deu a cabeça, veio à frente e disse: eu quero só oração. Tá bom, oração só tá bom. Eu falei: eu vou orar, mas a minha oração não vai ter muito efeito, porque Deus está te chamando para a salvação, não para receber oração. É diferente de receber oração e alcançar a salvação. Mas mesmo assim oramos. Passou-se 19 dias. Quantos dias? Passaram-se 19 dias. O pastor daquela igreja naquela época, pastor Pedro, me liga e diz: irmão Cristiano, o senhor lembra daquele senhor? Eu disse: lembro. Então, aquele homem, aproximadamente 17 dias depois que o senhor disse para ele que os dias dele estavam contados, ele foi para a mata fazer uma derrubada. Ele cortou o galho, caiu na sua cabeça e rachou a cabeça no meio como se fosse uma melancia. Ele não teve tempo de dizer assim: Senhor, me perdoa, Senhor, me recebe, Senhor, me alcança, Senhor, tem misericórdia de mim. Não teve tempo.
partiu para a eternidade. Eu estou dizendo para você que a eternidade, ela não pode esperar enquanto você está respirando o fôlego da existência, porque se tombar, se perder a vida, perde-se a eternidade. E não tem ouro, não tem prata, não tem influência, não tem poder humano que compra a salvação. A única coisa que pode te garantir a salvação é a sua vida entregue ao Senhor Jesus Cristo completamente. Eu estava fazendo capelania no hospital da cidade de Sorriso. E quando chegamos, fomos atender aonde tínhamos que atender. E quando estava voltando, uma senhora disse: pastor, eu me virei e disse: pois não, por favor, o senhor pode me acompanhar para pelo meu esposo? Eu disse: posso. Aí voltei com ela, fui até ali um quarto de semi-UTI. Cheguei lá, estava um homem, ele tinha 23 anos afastado da igreja, era diácono, havia se desviado. E ele estava lá, todo cheio de fios e aquela coisa toda que tem na pessoa quando está numa semi-UTI ou numa UTI, mas não estava entubado. E quando eu olhei para ele, ela olhou para mim: ô pastor, é uma pessoa tão boa. Ele sempre foi um bom servo de Deus, mas se desviou, ficou muitos anos afastado. E agora está nessa condição, pastor, eu não sei mais o que eu faço. Eu estou com medo dele morrer e perder a salvação. Eu disse: pois bem, irmão, então vamos orar. Irmãos, diante do Eterno que está aqui nesta noite, quando colocamos a mão no peito dele, aquele homem fez assim, ó, abriu os olhos e olhou para mim e eu disse: tudo bem? Ele: o senhor lembra o que aconteceu? Ele disse: o senhor conhece essa mulher? Minha esposa. O senhor sabe o seu nome? Sei. Ele repetiu o nome. E quando eu falei para ele: você sofreu um acidente muito grave, o senhor lembra que o senhor é desviado da igreja? Ele disse: lembro. O senhor quer reconciliar agora? Ele disse: quero. Eu orei por ele, ele derramou lágrimas, e quando eu tirei a mão, os olhos dele não abriram mais. Levante as tuas mãos para cá. Deus está dizendo ao teu coração esta noite que a eternidade é para aqueles que se encontram com Jesus, que entregam a sua vida completamente ao Deus dos céus. E aqueles que encontram Jesus têm algo diferente na sua história. Há uma experiência sobrenatural e extraordinária para aqueles que entregam seus caminhos ao Senhor, que entrega a sua vida a Cristo. A sua vida é completamente transformada. Lázaro entendeu claramente o que era servir ao Deus dos céus, e o seu coração não se contaminou e nem tampouco blasfemou contra Deus. Mesmo enfermo, com o seu corpo cheio de chagas, ele adorou o nome do Senhor, porque quando ele falava o seu próprio nome, ele lembrava que Deus era o seu socorro, Deus era o seu ajudador. Levante as tuas mãos para os céus para adorar o nome do Deus vivo nesta noite. Deus está te convidando a experimentar a alegria de servir ao Todo-Poderoso. Não adianta vivermos uma vida de ostentação nesta terra, vivemos de qualquer maneira, se não tivermos a nossa vida salpicada pelo sangue do Cordeiro, de nada vale. Nós estamos enfrentando tempos difíceis. Estamos vivendo um tempo em que a tecnologia é uma bênção, mas também traz muitos transtornos e terríveis danos para as pessoas. Estamos vivendo dias dos profetas da internet, do Facebook, do Instagram, os profetas do Pix, que todo dia está dizendo: olha, manda aí uma ofertinha que eu vou profetizar para a tua vida, Deus vai te honrar, eu vou para o monte, vou consagrar. Ei, Deus não está interessado nisso. Deus está interessado em que você mesmo, particularmente, individualmente, adentre no teu quarto, feche a tua porta e fale com o teu Pai que está no céu e adore a Ele em espírito e verdade. Deus está te convidando a experimentar comunhão, koinonia. Eu estou sentindo a presença deste Deus vivo aqui esta noite. Deus está te convidando a experimentar. Não caia no engano, não caia nesse engodo. Oh irmão, tem profeta aqui na igreja. Quando vem aqui uma ministração, como disse para o pastor, irmã Rita trouxe aquele estudo tão maravilhoso, eu saí daqui tão alegre, tão feliz. Eu disse: irmão, tem alguém que ainda faz a diferença, que lê as escrituras, que ainda tem comunhão com o Espírito para pregar a palavra e ensinar aos santos.
Levante as tuas mãos para o céu aqui esta noite. Deus está dizendo que você é a geração que vai mudar a história de muitas pessoas da cidade de Palmas, nessa região adjacente, nas áreas rurais. É a expressiosidade do Espírito Santo que vai tomar o teu coração em uma comunhão profunda, que você vai adquirir com Ele diariamente, e você vai experimentar